Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. E desde já gostaria de pedir que você se inscreva no canal, confira se você está inscrito, ative as notificações para receber sempre a notificação do YouTube quando saírem vídeos novos. Deixe o seu like, que é como a plataforma também entende que esse vídeo é importante para alcançar mais pessoas, e comente aqui, compartilhe para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Novamente, não a minha, mas sim dele. E vamos orar para que Deus ele venha nos dar o entendimento, nos abençoar e nos capacitar em mais um vídeo. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, buscando a Tua compreensão, o Teu entendimento, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha se revelar a nós, traga, Pai, a Tua presença, a Tua graça, nos ajude, Pai, a ouvir a Tua voz com clareza, Pai. Nos ajude a prosseguir para o alvo, a focar no propósito que o Senhor tem para cada um de nós, para a minha vida, para os meus irmãos e irmãs que assistem esse vídeo. Nos guarda, Pai, nos proteja e nos direcione em tudo. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos. Nos últimos vídeos nós falamos muito sobre direção, sobre buscar uma direção em Deus para esse próximo ano, o ano que nós já estamos iniciando. Inclusive o mês de janeiro já está acabando, quanto passa rápido, No momento em que eu estou gravando esse vídeo, vocês devem assistir já em fevereiro, porque eu sempre gravo os conteúdos antes, E nós falamos sobre essa direção, sobre prosseguir para essa direção, prosseguir para o alvo, prosseguir para o propósito. E hoje nós vamos falar sobre silenciar as vozes. O que é isso, Felipe? Normalmente, sempre que você vai iniciar um trabalho com Deus, sempre que você recebe uma direção de Deus, vozes contrárias começam a surgir. O que são essas vozes contrárias, Felipe? São vozes que têm o objetivo de te tirar desse propósito, tirar desse caminho ou distrair com pequenas coisas, mas que tiram o seu foco. Por isso nós falamos no vídeo passado sobre prosseguir, sobre focar no propósito, no alvo. E essas vozes nem sempre elas vêm de pessoas que são inimigas, assim dizendo, pessoas distantes, mas em muitas ocasiões elas vêm de pessoas próximas, do seu círculo familiar, do seu círculo íntimo de amigos, pessoas da sua igreja, pessoas do seu trabalho, que você convive diariamente e que em algum momento não é que elas querem o seu mal, mas em algum momento elas se permitem ser usadas para te tirar do foco. Por quê? Porque quando Deus ele fala com você, eu acabei de dizer, ele fala com você. E às vezes essas pessoas não têm a dimensão, não têm a clareza do propósito que Deus te entregou. E por isso elas enxergam o mundo, as situações com uma ótica terrena, com uma ótica que às vezes não é a que Deus te entregou. Vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que você está no seu trabalho e o seu líder, o seu chefe, o seu supervisor, ele chega para você e fala: olha, tem uma oportunidade de emprego que eu quero dar para você, uma oportunidade de promoção. Você vai receber tanto a mais. E nós, como bons cristãos, não porque somos bons, mas porque Cristo habita em nós, o que nós devemos fazer? Nós devemos falar assim: ok, eu vou pensar, vou averiguar, vou orar e depois eu te dou uma resposta. Então o que é o certo? A gente vai orar, certo? Diante de tudo, meus irmãos, qualquer grande oportunidade, as pequenas, a gente também tem que colocar em Deus, mas principalmente portas que têm o poder de mudar drasticamente a nossa vida, não tomem decisões sem antes orar. Onde trabalhar, qual cidade morar, qual curso na faculdade fazer, tudo isso muda a nossa vida de forma drástica. Então nós temos que estar em Deus, certo? Então você vai orar. E no outro dia Deus ele te dá uma resposta. Que ele não quer que você aceite essa promoção, porque ele tem outro projeto para você fazer. Então você espera, busca uma confirmação em Deus e ele confirma, certo? Então você vai chegar para o seu chefe e vai falar: olha, eu orei, eu pensei melhor e eu não vou aceitar, porque eu creio que Deus tem outra coisa para minha vida. Para o seu chefe você vai parecer um maluco. Para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas próximas, você vai parecer um lunático. Eles vão falar: como assim você recusou?
R$ 4.000 a mais, por exemplo. Você recusou essa grande oportunidade. Como assim? Você é louco, você está doido, você virou um lunático. Mas não, meus irmãos, não viramos lunáticos, porque Deus, ele nos deu uma palavra, ele nos deu uma direção, certo? E a partir do momento que você tem clareza dessa direção, você tem certeza dessa direção, você começa a caminhar com ele no propósito. Então, Felipe, como que eu faço isso para ter essa clareza, ouvir a voz de Deus? Primeiramente, se relacionando com ele. Como eu vou conhecer a voz de alguém que eu não me relaciono? Isso a gente fala muito no canal porque é a base de tudo, relacionamento com Deus, a oração, conversar com Deus, ler a Bíblia. A Bíblia fala, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. Então isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos comunicando a palavra de Deus e isso traz fé. Então você tem que orar, ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, jejuar e se abster daquilo que não agrada a Deus. A partir daí você tem um relacionamento. E a partir desse momento você começa a conhecer a voz de Deus. E a partir desse momento você começa a ter esse discernimento. Qual que é a voz de Deus, qual que não é. E para isso eu quero trazer um exemplo bíblico, para vocês aprenderem um pouco, para que nós meditemos um pouquinho de como que Deus fala. Então o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer está no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então aqui, meus irmãos, nós acabamos de ver o exemplo do profeta Elias. O que aconteceu? Após derrotar os profetas de Baal, Jezabel ameaça matar Elias. Então ele foge. Neste momento, Elias, ele sentiu medo, ele se sentiu triste, ele se sentiu depressivo. Por quê? Porque ele se comparou também com seus antepassados, até que ele fala: Deus, pode me levar, me dê a morte, eu não sou nada se comparado aos meus antepassados. Então aqui fica também um adendo, que quando você se compara, quando você compara a sua vida com a vida dos outros, você abre uma brecha para que o inimigo entre e plante insatisfação, tristeza, murmuração, depressão. Então aqui, meus irmãos, não se compare a ninguém. Deus, ele tem uma jornada, ele tem uma porção para cada pessoa, certo? Então esse é o contexto. Então Elias, ele vai para uma caverna. Creio que todos já ouviram falar da história, né? Ele é alimentado por um corvo e... Vamos de novo. Então aqui, meus irmãos, nós estamos vendo o exemplo de Elias, o profeta que, nesse momento, ele fugiu para uma caverna. Por quê? Depois de matar os profetas de Baal, ele sentiu medo, porque Jezabel disse que iria matá-lo, certo? Então Elias, ele se sentiu triste, ele sentiu medo, depressivo e fugiu. E um adendo que eu gostaria de deixar aqui, que a Bíblia nos mostra, nesse mesmo capítulo de 1 Reis, que Elias, ele se comparou com seus antepassados. Ele diz, né, eu não sou nada perto deles. E aqui é uma chave muito importante, porque quando você se compara com os outros, você compara a sua vida com a vida dos outros, você abre uma brecha para que a tristeza, a insatisfação, a murmuração, a depressão, ela entre na sua vida. Então não se compare. Deus, ele tem uma porção e um propósito para cada um. Apenas foque em viver o seu, certo? Então Elias, ele está aqui na caverna, está ali na caverna, triste, e Deus vai falar com ele. Então a Bíblia relata, né, que veio um vento forte que esmigalhou as rochas, mas Deus não estava no vento. Veio o terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Veio o fogo, mas Deus também não estava no fogo. Então veio uma brisa suave, né, um murmúrio, um sussurro, né, da brisa. Então Elias, que já conhecia a voz de Deus, quando ouviu o sussurro da brisa, ele põe a capa
e sai, porque ele sabia que era Deus. Trazendo para os nossos dias de forma prática. Os terremotos, os ventos, podem representar as tempestades das nossas vidas, as dificuldades, as vozes, muitas coisas falando. E Deus não estava em nada disso. Assim como Pedro, né, quando ele vai andar sobre o mar, enquanto ele está focando em Jesus, ele consegue. A partir do momento que ele começa a olhar para as circunstâncias ao redor, ele afunda. O que eu estou querendo dizer? A voz de Deus só é possível ser ouvida com clareza quando a gente se abstém das dificuldades, se abstém das vozes, das lutas, das tempestades e foca em ouvir a voz de Deus. Novamente, por quê? Porque essas vozes, meus irmãos, elas vêm para nos distrair. Então, se eu estou focado naquilo que eu estou passando, naquilo que tal pessoa está me dizendo, na circunstância, na falta, eu não estou sensível a ouvir a voz de Deus. Se torna mais difícil ouvir a voz de Deus, porque em muitas ocasiões ela vem pelos detalhes, pelas pequenas coisas que nós não percebemos, por estarmos correndo demais, por estarmos distraídos demais. Mas Elias, como conhecia a voz de Deus por um relacionamento que ele tinha, assim como a Bíblia fala em João, capítulo 10, se não me engano, versículo 27, que é a parábola do bom pastor, que Jesus mesmo fala, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas conhecem a minha voz e seguem a minha voz. Vou dar um exemplo prático também. Vamos imaginar que você está num quarto pequeno e várias pessoas falando ao mesmo tempo, gritando. E o seu filho pequenininho, 2 aninhos ali, mal sabe falar direito, ele quer te comunicar algo. Você não vai conseguir ouvir até que você se levante e mande todas as outras vozes pararem. E aí sim você conseguirá ouvir o seu filho. É assim que o Espírito Santo fala conosco muitas vezes. Enquanto você não silenciar tudo ao seu redor, as tempestades, o terremoto, o fogo, a brisa suave vai passar e você não vai ouvir. Então Elias ouviu a voz de Deus, se levantou e caminhou para terminar a jornada que Deus havia preparado para ele. Certo? Então assim que nós ouvimos a voz de Deus. Mas então, ok, Deus me deu uma direção, eu vou prosseguir para essa direção, e eu ouvi a voz de Deus claramente. Ele me disse o que eu tenho que fazer. E é só isso? Não, a Bíblia nos mostra que esse é o primeiro passo. Porque quando você começar a fazer aquilo que Deus te entregou, as outras vozes virão de novo. Exemplo de Noé. Noé, ele recebeu algo da parte de Deus para construir uma arca gigantesca em um tempo que não chovia e alertar o povo indo, está chovendo. É basicamente o que eu e outras pessoas temos feito aqui. Falar, olha, Jesus está voltando. Você pode não acreditar, mas ele está voltando. Se arrependa dos seus pecados, se converta, volte para ele, ele quer te salvar. E as pessoas acham que a gente está querendo simplesmente levar as pessoas para a igreja. E não é somente isso, meus irmãos. Nós queremos pregar para livrar a sua vida e a minha da condenação, do juízo que virá, do inferno. Então nós fazemos isso por amor a Deus. Deus fez isso por amor a você e a mim. Porque ele não é que ele quer que você esteja somente na igreja. Isso é uma parte. Mas ele quer que você esteja com ele. Ele quer te salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. Certo? Então Noé fez isso. Mas ele foi tido como louco. Esse cara é doido. A Bíblia não menciona, mas eu me questiono. Será que até a família dele acreditou nele? Porque em algumas ocasiões Deus ele vai te entregar uma direção que nem a sua própria família acredita. Às vezes você vai até se sentir um pouco sozinho. Falar assim, gente, mas parece que todo mundo está me achando um peixe fora da água. Uma pessoa aquém, né, do rumo que o mundo está seguindo, né? Então Noé foi essa pessoa. As vozes vieram e ele continuou a trabalhar. E o último exemplo que eu gostaria de dar aqui está no livro de Neemias. No livro de Neemias, a partir do capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos amigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês?
Então aqui, meus irmãos, é exemplo de Noé, que estava em um grande projeto e que não podia parar a obra, mesmo que chamassem ele de louco. Nós temos Neemias. Neemias, ele foi o responsável por reconstruir os muros de Jerusalém após o exílio do povo judeu na Babilônia, que já estava também sob o domínio do Império Medo-Persa naquele tempo. Então Neemias, ele vai para Jerusalém para reconstruir o muro, certo? E ele estava envolvido ali, ele reconstruiu o muro em tempo recorde, porque ele estava focado, envolvido naquela obra. E os 3 camaradas aqui que a Bíblia menciona são inimigos, eles queriam impedir a todo custo que essa obra fosse finalizada, certo? Então eles tentam distrair, eles tentam tirar Neemias do foco. E Neemias, ele fala: eu não posso parar, eu estou em um grande projeto. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma chave. Para você viver o processo, o propósito de Deus, o projeto de Deus para a sua vida, em alguns momentos você vai ter que falar não. Não para convites, não para projetos aparentemente bons, não para promoções, não para muitas coisas. Porque você tem um propósito, você ouviu uma voz e você tem uma direção. E tudo que não está de acordo com essa direção, você vai ter que falar não. Porque se você não falar não, isso vai te tirar do caminho. E coisas lícitas, meus irmãos, o diabo, ele é sujo e ele usa coisas que não são pecado, coisas que são lícitas, para te tirar do foco daquilo que realmente você tinha e tem que fazer. Então Neemias não permitiu, ele: não vou parar a obra, não vou parar a obra, eu vou continuar. E a partir de agora você tem uma resposta para todas essas vozes. Quando as vozes surgirem, primeiramente busque uma confirmação na brisa suave, na voz do Espírito. Uma vez que você tem a direção, tem o propósito e recebeu essa confirmação claramente, audivelmente do Espírito Santo de Deus, ele trouxe ao seu coração de fato essa confirmação, você vai trabalhar. E quando chegarem as outras vozes, você vai dizer: eu estou em uma grande missão e eu não posso me distrair, eu não posso parar. Então o vídeo hoje, meus irmãos, é para alertar, porque não basta apenas receber uma direção de Deus e não basta apenas crer e começar a caminhar, mas você tem que permanecer. E nesse trajeto muitas vozes virão para te difamar, para te diminuir, para te humilhar, para te distrair, para te tirar do foco. E você não pode perder, você tem que silenciar essas vozes, certo? Que esse vídeo tenha te edificado, que a graça de Deus te acompanhe. Um grande abraço.